O sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria Santíssima e o fogo do Espírito Santo esteja com vocês, meus irmãos e minhas irmãs, nesse dia 14 de fevereiro de 2026. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vindo, minha irmã, a esse canal, a qual fazemos a leitura diária da Palavra de Deus. Hoje, o capítulo 9 da carta de São Paulo aos Romanos. Já deixa separado na sua Bíblia para estar acompanhando comigo, meu irmão e minha irmã. Já vamos levar nosso pensamento a Deus e aclamar sobre nós, sobre esse momento com a palavra, a presença do Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos conduza, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, para que a graça de Deus aconteça em nossa vida. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 9. Digo a verdade em Jesus Cristo, não minto. A minha consciência me dá testemunho pelo Espírito Santo. Sinto grande pesar, incessante amargura no coração, porque eu mesmo desejaria ser reprovado, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são do mesmo sangue que eu, segundo a carne. Eles são os israelitas. A eles foram dadas a adoção, a glória, as alianças, a lei, o culto, as promessas e os patriarcas. Deles descende Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todas as coisas Deus bendito para sempre. Amém. Não quer dizer, porém, que a palavra de Deus tenha falhado, porque nem todos os que descendem de Israel são verdadeiros israelitas, como nem todos os descendentes de Abraão são filhos de Abraão. Mas é em Isaque que terás uma descendência que trará o teu nome. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que serão considerados como descendentes. Realmente, a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei, e Sara terá um filho, e não somente ela, senão também Rebeca, que concebeu 2 filhos de um só homem. Isaque, nosso patriarca, antes mesmo que fossem nascidos e antes que tivesse feito bem ou mal algum, para que fosse confirmada a liberdade da escolha de Deus, que depende não das obras, mas daquele que chama, foi dito a Rebeca: o mais velho servirá o mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém aborreci Esaú. Que diremos, pois? Haverá injustiça em Deus? De modo algum, porque ele disse a Moisés: farei misericórdia a quem eu fizer misericórdia. Terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Dessa forma, a escolha não depende daquele que quer, nem daquele que corre, mas da misericórdia de Deus. Por isso, diz a Escritura ao faraó: eis o motivo porque te suscitei, para mostrar em ti o meu poder e para que se anuncie o meu nome por toda a terra. Portanto, ele tem misericórdia de quem quer, endurece a quem quer. Tu me dirás, talvez, por que ele ainda se queixa? Quem pode resistir à sua vontade? Mas quem és tu, ó homem, para contestar a Deus? Porventura, o vaso de barro diz ao oleiro: por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para fazer da mesma massa um vaso de uso nobre e outro de uso vulgar? Onde então está a injustiça em ter Deus para mostrar a sua ira e manifestar o seu poder, suportado com muita paciência os objetos de ira preparados para a perdição?
mostrando as riquezas da sua glória para com os objetos de misericórdia que de antemão preparou para a glória? Esses somos nós, que ele chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os pagãos. É o que ele diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada ao que não era amada. E no lugar mesmo em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, ali serão chamados filhos de Deus vivo. A respeito de Israel, exclama Isaías, ainda que o número de filhos de Israel fosse como a areia do mar, só um resto será salvo, porque o Senhor realizará plenamente e prontamente a sua palavra sobre a terra. E ainda, como predisse Isaías, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado um rebento, ficaríamos como Sodoma, seríamos como Gomorra. Então, que diremos? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançarão a justificação? A que vem da fé, ao passo que Israel, que procurava uma lei que desse a justificação, não a encontrou. Por quê? Porque Israel a buscava como fruto não da fé, e sim das obras, e tropeçou na pedra do escândalo. Como está escrito: eis que ponho um em Sião uma pedra de escândalo, um rochedo que faz cair. Quem nele crer não será confundido. Palavra do Senhor, graças a Deus. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe, minha irmã. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.